Bom dia, professor Christian. Meu nome é Fernanda. Eu vou começar apresentando sobre um capítulo do livro da Jamila Ribeiro, que fala sobre os privilégios da branquitude. E, bom, a definição da branquitude na opinião da Jamila Ribeiro, começa por definir o conceito de branquitude, que se refere não só à cor de pele, mas também nas estruturas sociais que conferem os privilégios às pessoas brancas. Coisa também é a invisibilidade de privilégio. A Jamila, ela explora muito como muitas pessoas brancas não percebem ou reconhecem seus próprios privilégios, pois eles são muitas vezes invisíveis e assumidos como uma norma. Um dos pontos importantes também do livro é o racismo estrutural. Ela discute o racismo estrutural e como ele está profundamente enraizado nas instituições e sistemas sociais, que perpetua a desigualdade racial. Outra coisa também é o impacto do racismo na nossa sociedade. O livro aborda o impacto do racismo na vida das pessoas negras, incluindo experiências de discriminação, violência e falta de oportunidades. Tá. Boa tarde, sou a Christian, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade e aliança sobre o livro da Jamila. A Jamila, ela também destaca a importância da responsabilidade das pessoas brancas em combater o racismo e remover a igualdade racial. Ela enfatiza a necessidade das alianças e solidariedade contra a luta do racismo. Ela também fala sobre educação e conscientização na nossa sociedade. O livro defende a educação e a conscientização sobre ferramentas essenciais para desafiar a branquitude e remover a desigualdade racial. Boa tarde, Sr. Christian. Me chamo Miguel. Um dos pontos importantes também do livro da Jamila são os exemplos e narrativas. A autora utiliza exemplos de narrativas pessoais para ilustrar também os seus pontos e tornar o livro mais acessível aos leitores. E também, outro ponto importante do livro é a desconstrução da branquitude. Ela incentiva os leitores a refletir sobre seus próprios privilégios e trabalhar na desconstrução da branquitude, reconhecendo e combatendo ativamente o racismo. Então, Sr. Christian, agora a gente vai falar sobre o nosso debate, uma resenha entre nós e a nossa opinião. Encerrando os pontos importantes do livro, o capítulo Exatamente. da branquitude. Eu vou começar com a minha opinião, que eu acho assim. Tudo bem, o negro, quando ele é visto, tem algumas pessoas que veem ele e falam: meu Deus, um negro, uma pessoa negra, ai, bolsa de estudos, ai, precisa de privilégios. Agora tem outras pessoas que olham e falam: um negro, ok. Aí tem outras pessoas que falam: nossa, um negro. É onde tem o racismo de verdade. Que é onde tem o racismo, exatamente. Só que eu acho que a gente não precisa nem ser tão exagerado e nem diminuir. Eu acho que a gente tem que ficar num padrão, porque eu acho que é isso que as pessoas são. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, ninguém é menor que ninguém. Então, pra mim, assim, tudo bem, uma pessoa branca, tranquilo. Uma pessoa negra, tranquilo. Uma pessoa parda. Independentemente da cor racial, não vai fazer diferença nenhuma pra mim, sabe? Só que hoje em dia a gente vê muito, as pessoas falam, a gente fica: nossa, é natural isso, sabe? A gente já viu até colegas nossos falando: eu já fui racista, não percebi que eu fui racista, mas eu fui. Um exemplo, tá? Um assaltante, assaltaram uma pessoa e tal, mas quem foi? Foi uma pessoa negra, tá? A pessoa fica tipo: tá. Hoje em dia normalizaram isso, é normal. É isso, essa é a minha opinião. Quer falar agora, meu? Bom, a minha opinião sobre os espaços do poder, que geralmente são pessoas brancas que têm mais esse direito, esse privilégio de estar nesses espaços de poderes, como num restaurante tu vê mais pessoas pretas servindo, sendo garçons, e pessoas brancas sendo chefes, sendo dono do estabelecimento, sendo que todos podem ter esse direito de estar naquele poder, só que acaba tendo muita desigualdade, muita falta de oportunidade por a pessoa apenas ser negra, e os brancos terem mais privilégios nisso, passarem mais na frente. Bom, a minha opinião sobre isso é que eu acho que hoje em dia as pessoas, elas, não sei dizer se militam muito, mas qualquer coisa é racismo.
E não digo que não existe, existe sim, mas eles problematizam muito qualquer atitude de ser racista. Por exemplo, o Miguel, ele ressaltou o fato de que a maioria das pessoas negras são garçons, nunca são os chefes. Mas eu acho que cada pessoa tem uma oportunidade, óbvio que os negros podem ter menos oportunidade, mas eu acho que os negros têm mais privilégios que a gente. Não que seja um fato errado, mas, por exemplo, os negros, eles recebem bolsas de várias coisas. E, tipo, uma pessoa negra, uma pessoa branca não tem isso. Porque a pessoa é branca. Então, querendo ou não, o negro tem privilégio. Igual a questão do Bolsa Família. Tem famílias que precisam de fato do Bolsa Família e não tem. E tem famílias que não precisam, mas recebem por receber. Porque querem aquele dinheiro fácil, aquele dinheiro, sabe? Então, eu acredito que o racismo é uma coisa que as pessoas pregam muito, que querem que tenha na sociedade. Por exemplo, quando falam, se vê um negro na rua meio desarrumado, já vou achar que vão assaltar. Eu não acho isso. Eu tenho medo de qualquer pessoa que eu vejo na rua que esteja meio desarrumada, seja branca, seja preta, seja parda, independente da cor racial dela, eu vou ter medo. Não é porque é racismo ou porque é alguma coisa na sociedade. É porque eu vou ter medo. É o meu natural do meu ser humano. Também a questão do negro ter mais dificuldade pra, sabe, crescer na vida. Eu acho que isso acontece, mas depende também do interesse da pessoa de crescer na vida, porque não adianta ela, eu sou negra, nunca vou conseguir nada na vida e não ter objetividade pra tentar conquistar aquilo. E querer tudo de forma fácil, tipo, eu sou negra, vou pegar um Bolsa Família, agora eu vou pegar qualquer coisa que o negro tenha o direito dele, porque ele é negro. Eles acabam sendo racistas com eles mesmos. Sim, eu acho que é muito a sociedade tenta incluir, mas eles já são inclusos. Mas a partir do momento que eles começam a ressaltar muito isso, as pessoas mesmo começam a pensar, será que eu sou racista? Será que eu não sou racista? E fica esse... bate-volta. E eu acho que a sociedade que prega muito isso do racismo, porque atualmente na minha família, no meu ciclo social, eu acho muito difícil ver pessoas racistas. Óbvio que eu vejo pessoas racistas, homofóbicas, mas não é com frequência. Não convivo com esse tipo de pessoa. A gente tá no século XXI. É muito difícil tu ver uma pessoa racista. Acontece lá dos interior, lá, as pessoas dos tempos mais antigos. Acontece, mas é difícil. E se perguntar pra alguém por que a pessoa é racista, a pessoa não vai diminuir ela, não vai falar, é porque ela, sei lá, é porque ela teve um passado de escravidade. Escravidade fala? Escravidão. Calma. Eu acho que a cor de pele mesmo, que é o que incomoda, não é a questão do passado. Por exemplo, ninguém acredita em racismo inverso. Se eu chamar, Júlia, tu é uma branca. Tipo, e agora se eu falar, tu é um preto, as pessoas vão achar uma frase racista por justamente ser uma coisa ligada ao passado. Porque se não tivesse esse passado, por exemplo, se chamar uma pessoa de parda, sei lá, tu é pardo, ninguém vai ligar. Pelo menos, né, eu acho que ninguém ligaria, porque a pessoa não tem um passado histórico que a pessoa passou mal, que teve uma fase ruim. Eu acho que o racismo está impregnado no passado. Por exemplo, eu também não acho que as pessoas desenvolvam o racismo, eu acho que elas são racistas. E a gente tem que desconstruir esse pensamento. Por que eu acho isso? Porque minha irmã, quando ela era criança, ela tinha, sei lá, 3 anos de idade, ela falava que negros, eles eram bichos, monstros. Tipo, ela saía na rua, ai meu Deus, um negro. Ela literalmente tinha medo de pessoas negras por ser diferente dela. Mas a minha família nunca foi racista. Minha mãe foi desconstruindo esse pensamento dela porque ela era uma criança. Então eu também acho que seja uma coisa mais da tua cultura, da tua casa, de como tu foi criado, do teu ensinamento. E a minha irmã atualmente ela não é racista, eu não sou racista, a gente não tem nenhum problema com isso. E ela demorou um pouco pra entender que era normal e que, né, era normal ter pessoas diferentes da cor de pele dela. E ela parou de achar que pessoas eram monstros, as pessoas negras eram monstros. Mas, encerrando a minha fala, eu acho que atualmente o racismo, ele é muito sensível. Porque as pessoas que sofrem racismo de verdade não são ouvidas. E as que, ai meu Deus, tu faz isso porque eu sou preta. Porque fazem, tipo, brincadeiras, não são racismo sério. Não que tenha seriedade, né, guys? Mas de qualquer forma, eu acho que quem precisa mesmo ter ouvido, não é ouvido. E é isso que eu acho. Fala alguma coisa? Tá, eu vou falar só pra realmente finalizar o vídeo. Vou falar sobre uma coisa que aconteceu no passado comigo aqui no Júlio César, no 9º ano. Que assim, tinha uma menina que agora é da 101 lá, que ela vivia falando assim,
O professor que eu gosto muito dele, né, de filosofia, que ele é nosso de filosofia, o Sr. João, ele passava uma coisa no quadro, ele falava que não, ou ela queria se abusar, e ele falava que não, ela falava, só porque eu sou preta. Todo mundo ria, sabe, aquela coisa. Mas todo mundo ficava assim, tipo, qual é o sentido, entendeu? Ele falava qualquer coisa, ou até a gente da sala falava qualquer coisa, ela falava, tipo, só porque eu sou preta. Só porque é preto. Sabe, eu entendo que é uma brincadeira na hora dela, mas todo mundo entendeu o quão pesado foi aquilo, sabe? Todo mundo ficou meio que se culpando. Ficou, tipo, pra quê? Não tinha necessidade. Mas eu acho que eles são muito, entre aspas, traumatizados, sabe? Então, eu acho que é isso. É isso, Christian. Foi esse a nossa apresentação, né? Sobre o livro da Djamila Ribeiro. E é isso. O tempo passou um pouquinho, mas foi por causa da questão do debate. Mas é isso, a nossa apresentação, o que a gente acha importante destacar no livro e também o que a gente acha importante falar sobre a nossa opinião. E é isso. Como a gente não tem palma, a gente bate palma.